À mesa esta cumprimento aqui à Natália por esta incursão por terras da Moirama. À cautela, sempre fui escolhendo alguém de lá de cima para vir aqui ajudar à festa. Bom. Não, mas aquilo aqui é filme de fala, mas ele também é norte. É por isso que Sou de Santo Ildefonso, do Porto. É do Porto, é. Bom, sou um infiltrado cá embaixo. Bom, mas esta também é a minha terra de acolhimento. Estas coisas. Bom, não vou falar sobre o livro, nem sobre a autora. Vou só dizer que, em vez de poesia, resolvi massacrar-vos com um conto. Massacrar-vos eu, esperando que vos agrade o conto. Vou dizer-vos, entretanto, que contar uma história é transportar o passado ao caminho do futuro. É assegurar a transmissão do testemunho de geração para geração, dando forma e conteúdo a uma pequena, mas transcendente coisa que se chama identidade. E a identidade é o que nos faz valer enquanto povo. Pegando nisso, Mãe Preta, da Natal. Mãe Preta, assim a apelidávamos carinhosamente àquela mulher cujo destino tinha sido de criar os filhos do seu senhor. Numa época em que a escravidão ainda era bem patente por terras da África, podiam ver-se grandes fazendas onde escravos, dura e cruelmente tratados, faziam todo o trabalho agrícola, desde a plantação à colheita e transformação do produto final obtido, café, ou algodão ou outro, traria as grandes fortunas aos ricos fazendeiros. Mãe Preta considerava-se, portanto, apesar de escrava submissa, uma privilegiada, pois vivendo junto dos seus amos eram concedidas algumas regalias que, subrepticiamente, ela dividia muitas vezes com os seus irmãos, aqueles a quem só era permitido viver numa covata, com pouco mais que uma enxerga e onde fartura era palavra desconhecida. Ela escondia por trás do seu sorriso meigo e de umas mãos ternas, que não nos poupavam amigos, uma grande tristeza por ver toda a imensa tortura que era aplicada aos seus irmãos. Era assim que os considerava a todos. Sempre que um deles desobedecia ao capataz, não colaborava, como era exigido, ou tentava até, em última instância, a fuga da fazenda, mesmo sabendo que isso poderia representar a morte, dado os inúmeros e diversos perigos que aquelas terras apresentavam. A fome em si não os assustava, pois eram habituados a viver numa mísera escassez de alimentos e por ali abundavam árvores de frutos, deles muito bem conhecidos, e poderiam colmatá-la sempre que disso sentissem necessidade. A água também não faltava, já que eles conheciam caminhos onde abundavam regados, ou rios cuja água também era perfeitamente utilizável. O maior perigo poderia haver das inúmeras feras famintas que circulavam pelo mato, à procura de uma presa. Eventualmente também as cobras, que sorrateiramente atacavam pela calada da noite, e cuja picada era sempre fatal. Mas tudo isso era superável e suportável, se a libertação viesse a concretizar-se. Fator também pouco provável, pois se fossem confrontados com outros grupos de etnologias diferentes, eram na maioria dos casos denunciados e entregues de novo ao Senhor, que os mandava chicotear no tronco, muitas vezes até desfalecerem completamente. Mãe Preta assustava-se sempre que tal acontecia, mas o seu gosto permanecia impassível, nada deixando transparecer, para não amedrontar os seus meninos, que ela amava como se eles fossem. À noite, quando o sol transformava todo o horizonte num grande manto vermelho, ela contava-nos histórias, cantava-nos cantigas de embalar, e de hoje recordo com saudade. Suas histórias envolvessem elas fadas, gnomos, animais ou figuras fantasmagóricas, eram, sem qualquer sombra de dúvida, excitantes para as nossas mentes de crianças. A sua fantasia corria por tempo longínquo, deixando-nos boquiabertos por podermos ver tanta sabedoria nela. Isto para não falar das mesinhas imensas que ela conhecia e como prosperava pequenas e até grandes maleitas, quando pelas mesmas éramos cometidos. Hoje, quando recordo Mãe Preta, ainda penso em como gostaria que o tempo não tivesse passado tão rapidamente, para poder continuar a usufruir, ainda que isto possa ser considerado um desejo egoísta, daqueles momentos de calmaria, de ternura e admiração que por Mãe Preta nos eram proporcionados. No entanto, tal não foi possível, e finalmente, já bem velhinha,
Mãe Preta teve a oportunidade de ver a escravatura ser abolida e o seu povo liberto. Nós adquirimos uma outra liberdade também. Fomos estudar para a cidade grande, crescemos, tornamos adolescentes, mulheres e homens adultos que já dispensavam os cuidados tão frequentes de Mãe Preta. Mas sempre que isso nos era permitido, e de novo à fazenda voltávamos, lá estava ela sempre risonha, para vir a correr abraçar-nos quando chegava. Quando Mãe Preta partiu para a sua grande viagem, chorámos todos a perda daquela amiga imensurável que tudo sacrificava por nós e por seus irmãos. Um pouco de nós, da nossa meninice, partiu com ela. Passados tantos anos, a saudade não diminui e sempre a recordaremos com eterno amor e carinho. Sabemos que um dia nos reencontraremos, esteja ela onde estiver, e no dia em que também nós partirmos nessa viagem, a que todos estamos destinados, e que ela virá receber-nos de novo, de braços abertos, e com o seu sorriso franco e aberto nos lábios. Mãe Preta foi, para mim, um grande exemplo a seguir, de amor e dedicação ao próximo, do dar sem esperar receber nada em troca, algo que nos tempos que correm não acontece. Apesar de ter sido uma escrava, ela foi, de facto, uma grande mulher. Permanecerá na minha memória eternamente.